Alguma vez já te disseram que a história do rico e Lázaro não é uma parábola porque a Bíblia não a chama ou dá o título de parábola como outras narrativas o mostram? Já te disseram que a passagem do rico e Lázaro não é uma parábola, uma vez que o Senhor Jesus expressou nomes próprios como Lázaro, como Abraão? Se prepare para que você possa conhecer o que nunca te disseram. Um argumento utilizado para afirmar que a história não é uma parábola é que a Bíblia não a chama ou intitula ela de parábola do homem rico e Lázaro, como outras narrativas a mostram. Por exemplo, temos a parábola do filho pródigo, temos a parábola da ovelha perdida e entre outras. Contudo, é de notar que a Bíblia, na sua forma original, ela não contém capítulos, nem versículos, nem sinais de pontuação, e muito menos subtítulos. Essas foram acrescentadas mais tarde para uma melhor compreensão, para um melhor estudo das Escrituras. Por conseguinte, todos esses elementos não foram inspirados ou colocados pelos autores originais. Foram necessários mais de 1200 anos da era cristã antes do aparecimento do primeiro capítulo da Bíblia. Isto é atribuído por um homem chamado Stephen Langton, arcebispo de Cantuária, Inglaterra, no ano de 1220 d.C. E mais tarde, em 1551 d.C., o francês Robert Estienne ele fez a divisão dos capítulos em versículos. Alguns afirmam que a passagem do homem rico e do Lázaro não é uma parábola, uma vez que o Senhor Jesus expressou nomes próprios, tais como Lázaro ou Abraão, o que não ocorre em nenhum outro caso. No entanto, isso representa uma falácia, uma vez que o fato de serem mencionados nomes próprios não significa que não se trate de uma parábola. E além disso, Lázaro era o nome comum daqueles dias. Outro argumento fraco para provar que a história não é uma parábola é afirmar que, uma vez que as parábolas são comparações, deveria dizer como algumas parábolas expressavam dessa forma, como a parábola do fermento, a parábola do grão de mostarda, a parábola da festa do casamento e entre outras parábolas. Embora as parábolas sejam certamente comparações, nem sempre, nem em todos os casos, Jesus usou essa expressão quando se referiu a elas, como no caso da parábola da ovelha perdida, que não usa esse exemplo, ou a parábola do mordomo infiel, que de fato precede a história indicada. Mas vamos passar agora a esclarecer certos aspectos desta passagem controversa. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. A púrpura era a prova de que a pessoa era da alta sociedade, uma vez que era um privilégio dos reis e potentados usar roupas tingidas de púrpura. Alguns destes tecidos foram tingidos com certos moluscos, para os quais tiveram que ser pescados grandes quantidades. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aqui está detalhada a condição deplorável em que Lázaro viveu, e o fato de ele não poder fazer nada mais, senão esperar que algumas migalhas de comida caíssem da mesa. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Ambos os personagens morrem. No entanto, curiosamente, a história não menciona que o mendigo foi enterrado, mas levado pelos anjos ao seio de Abraão. Algumas questões surgem a partir desse verso, e vamos ver agora. Se Lázaro é salvo, por que motivo ele não é levado para o céu, como afirma a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 ao 17? Mas aqui fala ao seio de Abraão, que, a propósito, é uma expressão única na Escritura citada nesta passagem.
Deve ser esclarecido que o seio de Abraão indica um lugar de preferência. E João, ele costumava deitar-se ao peito de Jesus. A palavra seio deve ser entendida aqui como colo. Ali, o seio é a parte do corpo onde o peito é colocado, ou seja, da cintura até o joelho. Agora, se todos os que morrem, se todas as pessoas que morrem vão para o seio de Abraão, qual o tamanho do seio de Abraão? E por outro lado, para onde foram aqueles que morreram antes de Abraão? E em qual seio está Abraão? Algumas congregações afirmam que o seio de Abraão aqui é simbólico, que a palavra seio significa pertença, afeto, proximidade. No entanto, isso é contraditório, porque ensinam que o fogo, ensinam que o Lázaro, ensinam que o rico, o abismo, tudo isso é literal, com exceção do seio de Abraão. Portanto, a história deve ser considerada ou toda literal, ou ela toda simbólica. Mas o interessante também é que, segundo as Escrituras, a palavra de Deus, Abraão aguarda inconscientemente a ressurreição e a recompensa na sua sepultura. Ele não está vivo em nenhum outro lado. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão foi chamado, obedeceu para ir ao lugar que devia de receber por herança, pois procurou a cidade que tem fundamentos, cujo artífice é o construtor, é Deus. Segundo a fé, todos estes morreram sem terem recebido as coisas prometidas. E todos estes, embora tenham obtido um bom testemunho através da fé, não receberam as coisas prometidas, tendo Deus providenciado algo melhor para nós, para que não se tornassem perfeitos fora de nós. O que é que Deus nos prometeu que eles não receberam? Em 1 João aí está. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O relato continua ainda falando do homem rico, dizendo: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. A palavra Hades aqui é encontrado 11 vezes no Novo Testamento. Ela vem do grego e, como a palavra hebraica Sheol significa sepulcro, tumba. Ela pode ser comparada com Salmos capítulo 16, versículo 10, que foi escrito em hebraico, e também com Atos capítulo 2, versículo 27, que foi escrito em grego. E as ambas palavras foram traduzidas em versões modernas como inferno, que você pode encontrar na sua Bíblia. Esse verso, tomado do ponto de vista literal, mostra que existe uma comunicação aqui visual. E clamando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Começa aqui uma comunicação verbal, e o homem rico é apresentado como ardendo em chamas. E aqui levanta-se outras questões. Se alguém está ardendo em chamas, ele pede uma gota de água para refrescar sua língua, ou ele vai pedir muita água para apagar o fogo? O homem rico, ele pede a Lázaro para mergulhar a ponta do seu dedo na água e dessa forma refrescar sua língua. Mas com que dedo? E com que língua? Com que vai refrescar se ele não tinha nenhum? Jesus disse bem claro: eis que as minhas mãos e os meus pés, que eu mesmo sou. Maneja e veja, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Além disso, de acordo com as Escrituras, os espíritos não sofrem fome ou sede. Então, interpretando a passagem literalmente, este é um lugar de tormento que muitos têm concebido como o inferno. Reparemos algo interessante. O cadáver do homem rico está na sepultura. Agora, como pode ele sentir que está a arder quando não tem sistema nervoso?
A profecia aponta que os ímpios, para receberem a recompensa, devem ser ressuscitados. E esta é a segunda ressurreição mencionada em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. E caso contrário, não será feito qualquer pagamento por eles e não haverá então a segunda morte. E vamos continuar analisando os versículos 25 e o 26. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para aqui. Preste atenção que aqui não aparece uma montanha, aqui não aparece um ponto mais alto das montanhas e dos cerros, mas aqui aparece abismo, que é uma grande e muito profunda cavidade de terra. E apesar disso, existe aqui uma comunicação audiovisual. Agora, se o relato é literal, que alegria, que gozo pode haver num lugar desse, quando eu posso ver os membros da minha família que rejeitaram aqui a pregação do evangelho estão queimando ali. Imagine uma mãe vendo ao seu filho sendo torturado pelas chamas durante milhares e milhares de anos. Será que ela vai conseguir achar alegria no seio de Abraão? Além disso, aqueles que estão ali queimando em chamas, logicamente já estão perdidos e, portanto, eles não têm nada a perder, não tem nada a perder naquele lugar. E quantas maldições, quantas blasfêmias, quantas imprecisões e obscenidades estão sendo pronunciadas atualmente, esses contra os salvos que têm que escutar silenciosamente. Assim, não tem felicidade nem paz no seio de Abraão. Mas vamos continuar. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não veja também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-no. A resposta de Abraão, levada ao significado exato literalmente, mostra que Moisés e os profetas, no momento em que Jesus relata esse episódio, estão vivos e estão entre o povo. Por conseguinte, eles podem ser consultados. E tendo em conta todas as escrituras, Moisés e os profetas, será como Isaías, Jeremias, Ezequiel, será que eles estavam na terra naquela época? Temos que admitir enfaticamente que não. Todos eles estavam mortos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Se os irmãos do homem rico, eles não conseguiam se comunicar com os personagens acima mencionados, como é que eles deveriam ouvir? Evidentemente aqui fica bem claro que se refere a uma linguagem figurada, ou seja, eles deviam escutar os escritos de Moisés e dos profetas. E na maioria dos casos, o Senhor Jesus ele usou exemplos da vida cotidianas ou da natureza para ilustrar os seus ensinamentos. No entanto, ele não teve nenhum problema em pegar uma história do seu próprio tempo, e nesse caso uma parábola rabínica conhecida como o filho de Maia. A essência dessa parábola é baseada numa lenda egípcia, intitulada A História de Satmek Muas, no Além, que foi adaptada à cultura judaica. Roberto Badenas, no seu livro Para Conhecer al Maestro em suas parábolas, afirma que Hugo Grotius, em 1918, descobriu o texto egípcio que relata a história do filho de um faraó, que foi escandalizado ao ver que um homem rico, maléfico, malvado, foi enterrado em um hipogeu magnífico, rodeado de objetos bonitos, e um pobre santo, quando morreu, foi embrulhado no seu próprio tapete e atirava ali no Nilo. E quando o protagonista observa que a vida parecia bem injusta, o filho de Osíris oferece-se para mostrar o que aconteceria no futuro. E o que se vê no mundo dos mortos?
Eu vejo um homem vestido de linho, sentado no peito de Osíris. E o pobre homem é ele que morreu e estava tirado no Nilo. E o que vê ao outro lado do rio? Eu vejo um homem que estira a língua para alcançar a água, mas ele não pode. Bem, ali era um homem rico perverso. No futuro, a justiça que não existe neste mundo será restaurada. A adaptação dessa lenda à cultura judaica conhecida como Filho de Maian foi feita por um rabino e descreve a um banqueiro rico que morreu e toda a cidade deixou de trabalhar para assistir ao funeral. Enquanto um escriba estudante pobre, ele morreu e ninguém veio ao seu funeral. Os discípulos do rabino observaram como era injusto que os ricos ficassem melhor, mesmo até na morte. E o rabino disse-lhes: vejam o que acontece no paraíso. Há um estudante vestido de linho na companhia de Abraão, ao lado de uma fonte, e no extremo oposto, o filho rico de Maian, porque põe a língua fora querendo beber, mas não pode. Como nós podemos aqui notar, existe uma semelhança com o homem rico com Lázaro. A parábola do filho de Maian, Jesus, ele acrescenta o diálogo entre Abraão e o homem rico. E depois de toda essa análise, ainda surge uma questão: por que é que Jesus narrou esse incidente? Qual foi o ensinamento que Jesus quis transmitir através disso? E para compreender esses aspectos, nós devemos voltar ao contexto da passagem, que nos permite apreciar o tipo de pessoas que ouviam a Jesus naquele tempo: publicanos, pecadores, escribas e fariseus, gananciosos, e além disso também os seus discípulos. A sociedade, ela tinha adotado muitas ideologias erradas em relação ao relacionamento de Jesus com a humanidade. Uma das crenças daqueles dias em relação ao homem rico era que ele era abençoado por Jeová. E pelo contrário, uma pessoa que era pobre e doente, ela tinha sido apontada com o dedo de Deus por causa dos seus pecados. E certamente Deus pode abençoar, e a riqueza é um dom de Deus, como expresso em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Mas isso não é nenhuma prova conclusiva de que todas as pessoas que são ricas e saudáveis são justas diante de Deus. Nós podemos notar que os discípulos também tinham adotado essa mesma ideologia. Em João 9:1 diz: enquanto Jesus passava, ele viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram dizendo: Rabino, quem pecou, este homem ou seus pais, que ele nasceu cego dessa forma? Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem os seus pais, mas que as obras de Deus se manifestem nele. Acreditavam que a razão da pobreza ou da doença era um castigo por causa do pecado de uma pessoa. E Cristo, ele quis com essa parábola, antes de qualquer coisa, erradicar essa falsa concepção. Um homem rico nem sempre é justo diante de Deus, e um mendigo, um homem pobre, nem sempre é condenado diante de Deus. E em segundo lugar, para ilustrar com este notável exemplo o contraste de como Deus, ele percebe a justiça em oposição aos homens, Deus, ele não olha para o exterior. Lázaro, ele acaba onde os judeus e o homem rico pensavam que o homem rico ia, para o seio de Abraão. E o homem rico acaba onde os judeus pensavam que Lázaro ia. E em terceiro lugar, ainda conseguimos ver que a parábola serviu para mostrar que nessa vida, o nosso destino eterno está decidido. E em quarto lugar, devemos lembrar que as oportunidades atuais devem ser aproveitadas, pois após a morte já não tem mais oportunidade. Essa parábola é didática e instrutiva, ela não é literal. Isto foi o que nunca te disseram.